Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Imprensa, internautas, público presente, boa noite. Secretário de Governo Eliazar Secom, boa noite. Eu tinha separado uma pauta de trabalho para expor aqui, mas eu vou deixar isso para o final e vou inverter a pauta. Faz um favor para mim, Soninha. Coloca um trecho do vídeo da audiência da CPI em que a secretária de Saúde, Nádia Campoville, esteve aqui nessa casa. Tem um outro adicional no raciocínio importante, que é o seguinte, a Santa Casa, ela era referenciada, a prefeitura também, obviamente, é na CROSS. Só que na Santa Casa existia um envio de várias AIHs para o SUS regional e para o CROSS. E agora, com o Galileu, nos parece que a emissão dessas AIHs foram bruscamente reduzidas. Então, às vezes, teve um problema lá na UPA, consultou a CROSS, não teve a vaga e tal, vai para o Galileu. Isso está acontecendo muito frequentemente. E as AIHs são pagas pelo governo do estado de São Paulo. Então, é uma economia para o município. Por que a gente ganhava mais AIHs e agora despencou esse número? Na verdade, não entendi muito bem a sua pergunta. A IH é a autorização de internação hospitalar. A Santa Casa era referenciada, então ela não tinha ali uma vaga, enviava para o governo do estado de São Paulo, vamos falar assim, grosso modo. E o governo do estado de São Paulo pagava... O governo do estado de São Paulo não paga nenhuma IH. As AIHs, o repasse de AIH é feito por uma série histórica. Ele não paga a cada IH apresentada. Ele levanta de tempos em tempos, não é o governo do Estado, isso é o Ministério da Saúde. É feito pelo governo do Estado. Não é o governo do Estado. Não é o governo do Estado. É o Ministério da Saúde, é o governo federal, que repassa dentro da ficha da média e alta complexidade. Okay. Então, não é a cada IH que se apresenta que o Ministério faz o pagamento. Ele busca uma série histórica do município. Então, ele pega durante um X período de tempo, avalia quantas AIHs foram apresentadas, aí as glosadas, as não glosadas, e faz o ajuste do repasse com base nisso. Não, acho que a gente está falando de coisas diferentes. Vamos fazer a pergunta de um outro jeito. A Santa Casa, ela acionava a CROSS, né? Quando necessário, dava uma média lá de 260, a gente fez os cálculos aqui, 260 e poucos AIHs mês. Ela podia emitir nessa série histórica até 300, ok? Deixa eu só corrigir, não é AIH. Ela acionava a CROSS para solicitar a remoção de algum paciente que estava lá, porque a CROSS ela faz isso. Não, mas eu expliquei, as AIHs que iam para a CROSS. Não é AIH. A AIH é uma outra coisa, é uma autorização de internação hospitalar, é um termo que a gente faz para cada internação que é efetuada. A CROSS ela é a Central de Regulação Estadual. Ela regula o acesso a todos os serviços. Então, quando a gente aciona a CROSS, nós estamos solicitando uma vaga para aquele paciente nas referências regionais. Isso. A Santa Casa fazia muito isso? Fazia, porque a Santa Casa não fazia cateterismo, porque a Santa Casa não fazia cirurgias de complexidade, de ortopedia, de neuro. Então, ela colocava muito paciente na CROSS porque a resolutividade dela era baixa. Hoje, nós utilizamos também a CROSS, sempre que possível, tá? Mas a nossa resolutividade na nossa referência é muito maior. Então, a gente tende mesmo a utilizar menos a CROSS. Mas os números... Mas os números que os números não indicam isso. Estou falando assim, os números das internações, né? Os números que eu acabei de falar. As internações que eram feitas na Santa Casa eram um pouco maiores do que são feitas no Galileu. Por que, então, que a senhora atribui, então, a pouca resolutividade essa queda nas referências da CROSS? Eu só não entendi assim. É porque a CROSS entrou nesse meio e eu não entendi o raciocínio. Deixa eu só entender. Sim, então, sim. Existe esse raciocínio da CROSS para os pacientes que precisam ser removidos para alguma referência. Isso. Então, isso segue um. Outra coisa são os históricos de AIH, que são montados pelos serviços. Então, a cada internação é emitida uma AIH que é autorizada, enfim, depois auditada e segue a produção. Isso dá a produção de internação hospitalar.
É mais ou menos isso que o senhor perguntou, vereador? Dá o histórico da internação hospitalar, sim. Mais ou menos qual que é a média que o município envia para a CROSS? Deixa eu fazer uma pergunta de... Não é Eu, na muito, verdade, vereador. gostaria... Pode cortar, só. Pra Muito referência- obrigada. Eu, na verdade, gostaria de poder passar a oitiva toda da Nádia, porque eu não sei se ela veio aqui e deu um show. Eu sei que ela veio aqui, ela mostrou que ela conhece o que ela faz, e conhece muito bem o que ela faz. A gente até pode ter problemas administrativos, problemas pontuais, problemas que precisam ser revistos, até mesmo como o vereador Bacurau, que me antecedeu, que trouxe o problema da utilização da ambulância para fazer serviços que poderiam ser substituídos por outros veículos, que eu acho que são coisas pontuais que, se levados à secretaria, à administração, será resolvido de pronto. Mas eu quero dizer que eu preciso agradecer à secretária de Saúde, a Nádia Campovilla, por ter vindo nesta casa e por ter dado os esclarecimentos que deu na CPI da saúde. E necessário se faz o meu agradecimento, porque muitos até poderão dizer que era uma obrigação da secretária da Saúde vir aqui e prestar os esclarecimentos da forma como ela prestou. Eu acho que a secretária fez de fato o seu papel. Mas ela veio aqui, eu tenho cá para mim, que precisa de agradecimento. Primeiro, ela não se utilizou da prerrogativa de habeas corpus para vir aqui e ficar calada. Segundo, porque depois que esteve presente aqui, não se utilizou de seu direito de permanecer em silêncio e, por fim, colaborou, eu tenho certeza, de forma esclarecedora para a CPI, para os trabalhos que a CPI precisa desenvolver para desenrolar e esclarecer diversos aspectos importantes, e colaborou para o bom andamento do trabalho da CPI da Santa Casa. Vou chamar assim, CPI da Santa Casa, que o foco era conhecer o porquê do rompimento do contrato com Santa Casa. Então, o vídeo que a gente viu demonstra bem que o quanto que a secretária colaborou com esse andamento. E vou falar mais também. Não tem ninguém aqui nessa casa, nem fora dessa casa, nem dentro da Secretaria da Saúde, em nenhum lugar da cidade, com certeza, contrário às apurações da CPI. Não existe. Eu vou usar esses minutos que me faltam do tempo livre que eu tenho na tribuna para fazer a leitura de uma carta aberta endereçada a este legislativo, a todos nós, vereadores. Porque eu quero dar voz aos funcionários da rede de saúde dentro desse legislativo. Sobre esse sentimento de insegurança, de incertezas e, por que não dizer, de medo, que estão sendo lançados sobre eles e também sobre a população de Vinhedo, relacionados ao funcionamento das nossas unidades básicas de saúde, UPA, CIS, Policlínica, enfim, todo o serviço da rede municipal de saúde. Queremos que se apure tudo que tem que ser apurado e que, se houver culpados, que se encaminhe para providências pertinentes. O que não dá para entender são situações e matérias que são veiculadas, que estão sendo veiculadas e que estão expondo a todos. Leitura da carta. Hoje voltamos a esta casa na tentativa de esclarecer o porquê de procurarmos os senhores, ou seja, para pedir que sejam esclarecidos os fatos que estão chegando à população vinhedense pela imprensa. Não queríamos acusar ninguém injustamente, mas nomes citados na carta entregue diretamente nesta casa foram nomes de vereadores que realmente estiveram nas unidades. E se as informações da imprensa não conferem com os fatos acontecidos, não cabe a nós esclarecer. Estamos apenas pedindo que, ao acontecerem as visitas, que qualquer problema visualizado pelos senhores ou relatados por nós funcionários ou pela própria população, antes que chegue à imprensa, que estes sejam investigados e encaminhados ao gestor, o qual tem toda a responsabilidade e interesse de apurar fatos, solucionar problemas e, se necessário, punir funcionários que estejam denegrindo nossa categoria. A exposição negativa envolvendo a rede de saúde na imprensa local dá à população um sentimento de receio ao se dirigir às unidades básicas de saúde. Isso nós sentimos ao recepcioná-los
em nossos locais de trabalho. Esperamos que a CPI da Santa Casa continue desenvolvendo seu trabalho com a mesma responsabilidade que também se exige de nós, servidores públicos da saúde, os quais não se exibem em nenhum momento da responsabilidade que nos cabe, que é cuidar da população de Vinhedo. Torcemos para que tudo transcorra na mais perfeita ordem e sem desgastes. Afinal, é um assunto tão polêmico e tão controverso. Busquem esse assunto nos comentários do Facebook e verão que as opiniões tantas vezes já mudaram, até mesmo entre os integrantes desta casa. Mas acreditamos que todos querem a mesma coisa, o bem para a população de Vinhedo. Somos funcionários públicos concursados, apartidários, prestadores de serviço nesta prefeitura, íntegros e conhecedores de nossos direitos e da nossa obrigação de cuidar da população, que é, sim, bem atendida pela saúde pública desta cidade. Basta verem números de atendimentos, quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, e números de pessoas de cidades vizinhas que procuram nosso serviço por não terem em seus municípios os mesmos cuidados. Isto é reflexo do bom trabalho que fazemos, o qual gostaríamos que fosse respeitado por todos. E para isso é necessário que o respeito venha também dessa casa, onde se encontram os representantes eleitos pelo povo. Buscamos essa casa porque compartilhamos da mesma função, trabalhar para a população. E a partir do momento que assumimos um concurso público, é essa a nossa obrigação. Não esperávamos que num país democrático esta casa recebesse nossa reivindicação com tanto repúdio, chegando ao ponto de nos ameaçar com processos judiciais, com o intuito de nos causar constrangimento e medo, e de sermos chamados de pouco inteligentes, como infelizmente aconteceu na sessão do dia 12 deste mês. Estamos nos nossos locais de serviço, sempre à disposição dos senhores. Sem mais, agradecemos a atenção. Uma moção de aplausos. Uma moção de aplausos a esses servidores. Sim, como todos os servidores municipais. Os servidores da saúde que se esforçam todos os dias para bem atender a nossa população. São mais de 200 assinaturas de servidores que externam suas preocupações face aos acontecimentos que têm envolvido a qualidade da prestação de serviços oferecidos à nossa população. Por esses profissionais, por outros que não estão aqui, mas que estão lá diariamente, no dia a dia, do atendimento básico, do atendimento especializado, seja ele qual for. Todos querem e esperam a apuração de tudo que a CPI tiver que apurar, mas com cautela e responsabilidade, inclusive sobre os efeitos que isso tem causado a todos, à população, aos servidores, e eu já coloquei isso, já coloquei desta minha preocupação. Ninguém quer frustrar aqui os trabalhos da CPI, ninguém quer frustrar aqui e ofuscar a imagem de quem quer que seja. Para se fazer política tem tempo, hora e local para tudo. Ninguém quer frustrar e nem apagar a imagem e nem ofuscar a imagem de ninguém. Só queremos dar valor a efetivamente quem tem. Não é preciso pressionar e nem coagir ninguém. Queremos apenas cautela na publicação dos trabalhos e na forma como se leva a conhecimento da população as apurações que estão em andamento. Façam as apurações e depois encaminhe da forma como tem que se encaminhar. Não coloque no mesmo cesto todos, como se todos fossem iguais. Se há aqueles que merecem a punição, a eles a punição. Não punir a todos de uma forma conjunta, como se os funcionários da rede municipal de saúde, assim como estão sendo taxados e como isso está sendo demonstrado na nossa imprensa, fossem maus profissionais. Quando eles vieram a esta casa, eles não vieram com o intuito de pressionar
e nem ameaçar e nem amedrontar ninguém. Mas saíram daqui com a impressão Conclua, vereador. de estarem sendo ameaçados. Boa noite, senhor presidente. É só, obrigada.